Quando a gente começa a envelhecer, uma série de coisas mudam na vida da gente e passam a funcionar de uma forma completamente diferente ou contrário daquilo que funcionava na juventude. E por isso no vídeo de hoje eu gostaria de falar justamente sobre juventude, energia sexual, desejo sexual e libido. Justamente porque quando a gente envelhece, a gente percebe que todas as grandes decisões da nossa vida, seja para o bem, seja para o mal, foram tomadas graças ao emprego correto ou incorreto da nossa energia sexual criativa. E pelo histórico da minha família, da minha linhagem de DNA, fica claro que é bastante comum que as pessoas, ao utilizar de maneira incorreta a própria energia sexual, acabam criando uma realidade contraproducente para si mesmo. E por isso o tema dessa conversa é juventude e desejo sexual. Certamente que de todas as fases da vida, a juventude representa a parte mais positiva, justamente porque é na juventude que você tem toda a energia, todo o entusiasmo, a capacidade de sonhar, a garra de vencer, a vontade de dar certo ao seu favor. Porém, existem outras fases da vida que se contrabalanceiam com a juventude, né? Então, assim, do ponto de vista da binariedade e do ponto de vista da dualidade, tanto a infância como a juventude são fases extremamente boas, alegres e positivas da vida, ou deveriam ser assim, se elas estiverem livres de traumas principalmente. E por outro lado, a adolescência e a velhice podem ser consideradas fases bastante tóxicas, bastante difíceis de nossa vida. E é justamente nessa fase positiva que é a juventude que toda a realidade sexual, os desejos, a libido, a prática sexual, o tesão, o orgasmo ou a ejaculação precoce, a broxada, a frigidez, né? Estamos numa realidade dualista, tudo tem o seu outro lado. Então, mas é justamente na juventude que você mais e melhor, em teoria, deve aproveitar esse entusiasmo, esse desejo, né? É muito comum que as pessoas na juventude estejam identificadas com um desejo exacerbado de manter relações sexuais com diferentes pessoas. E quando a gente é jovem e está fazendo tudo isso, isso parece muito divertido, isso parece muito interessante. Mas considerando que essa energia sexual que gera a vida no planeta Terra também pode ser utilizada para destruir a paz, a alegria, a vida de uma pessoa, ainda mais nos tempos em que a gente vive, onde a pornografia é de fácil acesso, entre outras coisas. Então essa energia pura, essa energia mágica, essa energia orgástica capaz de gerar vida no planeta Terra, ela também pode se tornar algo viciante, ela também pode se tornar algo do qual a pessoa se torne profundamente dependente. E às vezes ela vai tentar suprir essa dependência dentro de uma plástica mais destrutiva ainda para ela mesma, que é o caso de quem vai na balada para catar mulher, quem frequenta prostíbulo e paga garota de programa para colecionar relacionamentos. E é curioso, porque quanto mais a pessoa se entrega a essa realidade devassa e profana, né, que elimina completamente o sagrado, a família, a procriação do elemento sexual ou da atividade sexual, quanto mais a pessoa se entrega para esse universo, mais carente desse outro universo original, familiar, tranquilo, procriativo, ela vai sentir falta. E o que eu tenho reparado ao longo do trabalho terapêutico é que quanto mais um jovem ou uma menina, né, uma jovem, sente desejo, fantasia e nutre tudo isso e é escravo e fica refém de todos esses pensamentos, não consegue fazer as coisas,
não se organiza, não ganha dinheiro, não institui uma rotina sagrada na sua própria vida para ser feliz, né? Então quando você hipervaloriza a parte instintiva, a parte sexual, os genitais, o gênero e tudo isso, outras partes para a qual a energia sexual deve evoluir ficam esquecidas. Então a maioria das pessoas que tem essa fixação em ser um atleta sexual, em ter muitos parceiros sexuais, que é uma coisa própria da juventude, as pessoas na juventude estão doutrinadas dessa maneira, né? Quanto mais relações a pessoa tem, mais ela acredita que conhece gente, tem experiência, né? E no caso dos homens isso até pode ser um pouco de verdade, porque a anatomia de um homem permite que ele mantenha relações sexuais com diferentes pessoas sem alterar a sua própria essência, ao contrário do que acontece com uma mulher, porque a mulher concebe, a mulher gera vida dentro dela, de maneira que quanto mais pessoas uma mulher tem relação, mais confusa a mente dela se torna, né? Justamente porque a mulher ela armazena e processa todas aquelas informações nos níveis do DNA para decidir se ela vai fabricar um corpo e permitir que uma vida aconteça no planeta Terra. Então veja quanta coisa o sexo ou a atividade sexual abrange, que não tem nada a ver com o orgasmo, que não tem nada a ver com o prazer. E por isso nós estamos vendo um processo de autodestrutividade muito grande nas pessoas que utilizam a energia sexual para fins narcisistas, para fins egoístas ou meramente para o prazer próprio. E o desespero dessas pessoas é tão grande que hoje nós temos grandes ícones da cultura pop, da cultura musical, né, que utilizam a vulgaridade, que utilizam uma sexualidade de baixa frequência, que utilizam a promiscuidade como receita para cativar os seus fãs. E claro, quando você é adolescente, quando você é jovem e tem muito desejo sexual, num primeiro momento, toda essa cultura, né, seja do funk, do reggaeton, da balada, de ficar, de beijar, toda essa cultura parece fazer um sentido muito grande quando a gente é jovem. Mas a verdade é que quando a gente vai envelhecendo e tendo uma visão mais ampla a respeito do que é o sexo, a sexualidade, as relações, a procriação, a formação de família, a produção independente, entre milhões de outras coisas que conformam o caos do mundo onde a gente vive, você vai se dando conta o quanto a atividade sexual está muito mais recheada de coisas enganosas e destrutivas do que o orgasmo propriamente dito. Então a pessoa que está na juventude e sente muito desejo sexual, seja homem, seja mulher, é muito importante que ela olhe para os próprios pais, para os próprios ancestrais e busque realizar, busque entender como era, né, a consciência dessas pessoas, justamente porque todo o segredo da nossa sexualidade, da nossa libido, da nossa energia sexual no presente, ela é resultado daquilo que os nossos ancestrais vibraram tanto para o bem quanto para o mal no que tangem os desejos sexuais, né? Então aqui a gente está tratando de algo muito importante, que é aquilo que é sagrado, e quem na nossa linhagem de DNA profanou esse sagrado através de desejos, através de atividades, através de atitudes, através de eventos, através de pensamentos que são involutivos, né, que animalizam psiquicamente os indivíduos da raça humana encarnada. Então é muito importante que você primeiro tenha consciência de quais são os seus desejos, as suas fantasias, as suas vontades, e aí tente compreender a dinâmica desses desejos, dessas fantasias e dessas vontades, olhando para os seus pais, olhando para os seus avós, e como se deu a própria existência deles, se eles foram pessoas felizes, se eles permaneceram juntos, se eles acabaram se separando, ou se eles permaneceram juntos em estado de profundo ódio e competição, entre outras coisas que é bastante comum nas famílias, na história das famílias, principalmente num lugar tão grande como o Brasil, onde tantos imigrantes
foram começar uma nova vida, tiveram filhos e nós somos o resultado disso tudo. Então, desde uma perspectiva encarnatória, é muito importante que as pessoas tenham claro se elas estão trabalhando com a energia da infância e da juventude, que são energias puras, otimistas, positivas, né? Ou se elas estão trabalhando com a energia da adolescência e da velhice. E isso pode ser identificado quando a pessoa realmente tem uma fixação, né? Seja pela sua masturbação, seja pelas suas fantasias, seja pelas suas parceiras sexuais. E uma coisa que eu reparei ao longo do trabalho terapêutico é que a maioria das pessoas que possuem um desejo sexual descontrolado e uma tendência à poligamia é justamente porque não conseguem aceitar o pai e a mãe ou a relação dos pais da maneira como essa se desencadeou, né? Então é curioso que as pessoas que mais têm desejos sexuais e necessidades de mudar de parceira ou parceiro e etc e tal, também são as pessoas que mais e melhor querem esquecer, né, os próprios pais, a relação que tem com os próprios pais, a relação que os pais formaram entre si e acabam por vezes, né, torturando um ou outro por falta de coragem de separar ou de assumir os próprios desejos ou consertar essa relação de uma vez por todas, né? Então, juventude e desejo sexual são fatores fundamentais para que você possa ter saúde mental na sua vida. Lembrando que os desejos sexuais existem para duas coisas. Primeiramente, para que você controle. E segundo, para que você realize. Né? Porque é somente controlando os desejos que são nocivos e destrutivos que você vai poder realizar os desejos que são positivos, prazerosos e producentes para a sua pessoa. Então, é muito importante, é fundamental que o jovem aprenda a controlar a própria energia sexual, não se entregando, né, para pessoas que ele realmente não se sente à vontade. Não é só uma questão de ter atração carnal, é uma questão também de ter afinidades mentais. Agora, claro, isso é um ideal, justamente porque a realidade é o fato de que as pessoas tratam o sexo e a sexualidade como se fosse uma necessidade, como se fosse um esporte, como se fosse um produto que você consome aqui e ali. Da mesma maneira que você vai em diferentes restaurantes, você, em teoria, transa com distintas pessoas. E isso é altamente doentio, isso é um fator demencial que, principalmente na juventude, se perpetua na vida das pessoas. E por isso vale tanto a pena você fazer yoga, você praticar meditação, você conter a sua energia sexual. Por vezes masturbar-se e dar prazer a si mesmo pode ser uma experiência menos destrutiva do que transar com pessoas que você não pensa em namorar, não pensa em dormir junto, não pensa em cuidar. Então é muito importante que haja um resgate de todos esses valores que foram destruídos pelas culturas sexistas, né? Ou seja, a monogamia, o romantismo, o desejo de cuidar de alguém, a vontade que alguém faz de... a capacidade que alguém tem de fazer com que eu tenha vontade de estar mais com ela do que com outras pessoas. Então eu acredito que depois de toda essa putaria que o mundo se transformou, graças à cultura de gênero, à banalização da homossexualidade, da prostituição, da pederastia e centenas de etc., eu acredito que agora nós vamos viver um grande resgate de tudo isso que é cavalheiresco, de tudo isso que é romântico, de tudo isso que é monogâmico, de tudo isso que é simples e é original, justamente porque toda a mística criada por essas grandes mentiras a respeito da cultura de gênero, da homossexualidade, a banalização da virgindade, entre outras coisas, tudo isso está, né, sendo derretido, está com seus dias contados. Basta ver o resultado aí na vida das pessoas, como o meu próprio irmão Pedro HMC, que decidiu militar por causas que acabaram tendo como resultado a transformação dele em um viúvo, né? Entre outras coisas que não é o caso a gente falar aqui agora, mas certamente que o que aconteceu na vida do meu irmão foi fundamental para que esse vídeo que eu estou fazendo hoje, falando de energia sexual, desejo sexual e juventude, fosse feito.
Então eu acho que o recado mais importante que a juventude principalmente tem que ter claro é que colecionar relacionamentos sexuais não vai fazer de você uma pessoa mais sábia, mais rica, mais madura. Muito pelo contrário, vai tornar você uma pessoa muito mais confusa, muito mais cheio de dúvida. E isso pode criar sensações muito negativas de você para com você mesmo, né? Porque o sexo também tem um lado sujo, tem um lado promíscuo, tem um lado vulgar, que quando é praticado sem amor fica bastante acentuado. Então é comum que as pessoas que pratiquem sexo de uma maneira banal, profana e sem um sentido sagrado, tenham várias crises, né? Seja de nojo de si mesmo, não consegue se amar, não consegue se querer, justamente porque a pessoa se doa muito barato, por vezes para pessoas que realmente não merecem o melhor dela mesma, né? Então vale a pena você pensar 2, 3, 4 vezes antes de se entregar a pessoas que você não conhece apenas para ter uma oportunidade de fazer sexo, né? Vale a pena de repente você aceitar que você não está encontrando parceiras ou parceiros à altura daquilo que você gostaria de ter para si mesmo e abrir mão por algum tempo, né, dessa busca, dessa caça que faz com que as pessoas sucateiem umas às outras, né, e fiquem usando umas às outras para cumprir com um papel social, para compor um quadro plástico a respeito de si mesmo, que vai atrasar toda a evolução espiritual da pessoa, vai impedir o autoconhecimento, vai impedir a paz, a prosperidade, a tranquilidade, né? Então o sexo é uma coisa linda, a prática sexual é uma atividade maravilhosa, o orgasmo é a sensação, né, que mais aproxima os seres da raça humana do que seriam as portas do paraíso, as portas do céu. Porém, se você não tem oportunidade de se relacionar com tudo isso de uma maneira tranquila, de uma maneira fresca, de uma maneira verdadeira, esclarecida e sagrada, e tem que ficar aí fazendo diplomacia com pessoas que ficam tentando, no final das contas, né, te levar para a cama, te prostituir, fazer programa com você, ainda que não seja nessa plástica propriamente dita, talvez o seu eu superior, talvez a vida, talvez os seus criadores e protetores originais, os seus ancestrais que cuidam de você, estão querendo que você abra mão mesmo, né? Seja desses desejos, seja dessas fantasias, seja da insistência em querer frequentar certos lugares com a esperança de ter experiências sexuais mirabolantes, incríveis, né? Então é muito importante saber ver tudo isso com os olhos de uma criança, né? A infância, nesse aspecto, é a fase mais feliz da vida, justamente porque ela está livre de vícios e necessidade. A infância acontece no eterno agora, né? Ela não tem... Ui, acho que caiu aqui um pinheiro na minha cabeça, mas enfim, voltando a falar da infância, né? A infância, diferente da adolescência e da velhice, e da juventude também, ela é pura e cristalina justamente porque acontece no eterno agora e não tem essa necessidade, né, seja do outro, ou seja do outro suprindo as minhas carências, fazendo sexo comigo, entre outras coisas, que quando a gente cresce, evolui, olha, parece um tanto quanto doentio, às vezes parece um tanto quanto excessivamente infantil, se você vê o sexo desde uma perspectiva pura, né? Mas é importante compreender também que isso de sagrado, de bonito e maravilhoso e mágico que o sexo e o orgasmo são e jamais deixarão de ser, pode ser profanado, pode ser destruído, pode ser utilizado para manipular pessoas, para manipular a sexualidade das pessoas, o pensamento delas e fazer elas se tornarem escravos, né? Seja de uma ideia, de uma ideologia, de uma religião, de uma crença, porque dentro da mente das pessoas tudo pode funcionar de uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva. E eu espero que as pessoas que são os meus alunos, os meus leitores, os meus pacientes e as pessoas que fazem uso da mnemosia quântica em suas vidas compreendam isso, porque me preocupa muito tudo que as pessoas, principalmente as pessoas que eu conheço, gosto, respeito, quero bem e cuido e trato, me preocupa o que essas pessoas podem fazer consigo mesmo, no que tange a autossabotagem e o autoengano, né, para poder de repente ter experiências e realizar fantasias que devem ser, né, realizadas muitas vezes. Como eu disse, o desejo ele está para ser controlado e também está para ser realizado. Porém é muito mais importante saber quais desejos você deve controlar para manter o seu equilíbrio,
né, do que cair na cilada, do que cair na armadilha de querer realizar todos os seus desejos para descobrir isso depois, justamente porque tudo é energia e vibração. E por vezes as energias e vibrações podem gerar traumas profundos na nossa essência. E recuperar-se desses traumas, por vezes, dá um trabalho muito maior do que estar livre deles. Portanto, é importante que nós saibamos amar, confiar e perdoar, justamente para não ficar carregando traumas feito uma mochila ao longo das nossas existências. Acredito que seja isso que eu queria falar sobre libido, juventude e energia sexual. Recomendo a todas as pessoas que são jovens e estão me assistindo agora mesmo, que pratiquem yoga, que controlem a própria energia sexual ou satisfaçam ela de uma maneira lúdica, de uma maneira limpa, de uma maneira verdadeira, de uma maneira saudável, livre de pornografia, livre de prostitutas, livre de pessoas que não merecem compartilhar contigo aquilo que existe de mais sagrado em você. Então é isso, gente bacana, gente fina, gente bonita, gente elegante. Espero que tenham gostado demais desse vídeo informativo falando sobre juventude e energia sexual. E espero, acima de tudo, que todos tenham a oportunidade de envelhecer como eu, com saúde, lucidez, sorte, amor e muita força de vontade, né? Porque sem força de vontade a gente não consegue chegar em lugar nenhum, não atinge os nossos objetivos, não cumpre com as nossas missões de vida e certamente não conquista a felicidade. Coloca aí nos comentários se você gostou desse vídeo e o que você faz para se sentir feliz e como você está ou não está satisfeito com a boa ou a má utilização da sua energia sexual. Espero que todos tenham um excelente início de mês e seguimos em contato e trabalhando. Saudações cordiais a todos e muito obrigado. Namastê.